Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. Nas figuras X e Y, abaixo, estão representando um limpador de janelas trabalhando em um andaime, suspensos pelos cabos 1 e 2 em 2 instantes de tempo. Durante o intervalo de tempo, limitado pelas figuras, você observa que o trabalhador caminha sobre o andaime, indo do lado esquerdo, figura X, para o lado direito, figura Y. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da sentença abaixo na ordem que aparece. Após o trabalhador ter se movido para a direita, figura Y, podemos afirmar corretamente que, em relação à situação inicial, a soma nas tensões nos cabos 1 e 2, visto que... Pois bem, pessoal, desenhar a situação aqui ao lado, teremos o seguinte. Pensamos em um andaime. Vamos desprezar o peso desse andaime. E, nesse andaime, existem duas cordas que irão aplicar tensões T1 e T2 nas extremidades. Tá? Pois bem, quando tem-se um trabalhador em um lado, o lado esquerdo, ele está nesse andaime aplicando uma certa força peso. Pois bem, considerando este lado aqui, tá? As forças atuando no lado esquerdo. E vamos pensar que o ponto onde está sendo aplicado o T2 seria o nosso eixo de rotação. Tá? Bem, existe uma relação, né, entre a distância do eixo D, e aqui o que eu vou chamar de D1, entre a distância do eixo e a força aplicada, que é o denominado torque, que é nada mais que a força vezes o braço de alavanca nessa situação. Bem, aqui para ver o equilíbrio do andaime, o torque resultante deve ser zero, ou seja, T1 vezes aquela distância D1 tem que ser igual a peso P vezes a distância D. Tá? O que significa, olha só, como P, que é o peso do trabalhador, e D1, que é o tamanho, o comprimento do andaime, serão constantes, vemos que quanto maior for essa distância, ou seja, quanto maior for a distância do trabalhador do ponto onde está sendo aplicado o T2, maior será a força T1. O que significa que quanto mais perto do cabo 1, maior vai ser a tensão sobre esse. Tá? E bem, para a ideia oposta, né, pensando aqui como sendo o eixo de rotação e o trabalhador se deslocando para cá, também caberá a mesma ideia, né? Pois onde o trabalhador se aproxima do cabo T2, do cabo 2, a tensão T1 irá diminuir também na mesma proporção. E bem, isso acaba fazendo com que a tensão T2 acabe aumentando, né? Então, bem, o que sabemos? Seguinte, para uma situação de equilíbrio, a soma das forças, ou seja, T1 mais T2, nesse caso, vai ter sempre que ser igual ao peso do trabalhador mais o peso do andaime, considerando ele aqui. Ou seja, como o sistema se mantém em equilíbrio, a perca na tensão T1 vai resultar no ganho da tensão T2, tanto pensando em força resultante, quanto pensando em ideia de torque. E bem, como o peso do trabalhador e do andaime é um valor constante, pois esse não muda, bem, a soma das tensões nos cabos T1 e T2 vai permanecer também uma constante, né? A soma, pois a perda de um resulta no aumento do outro. Então, temos ali como resposta a letra B. Permanece a mesma, a soma das tensões, pois a diminuição da tensão no cabo 1 corresponde a igual aumento na tensão do cabo 2. Letra B. Certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo.
certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!